querido, querida, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, amados. Que coisa boa estar na presença de Deus. O Deus eterno e poderoso, que coisa boa. Muita gente para não se emocionar quando está na presença de Deus. Mas Ele nos conhece muito bem, conhece o nosso coração, sabe das nossas lutas, das nossas inquietações. E quando a gente está vivo e pode adorar a Deus, não se segure, irmão. Adore com tudo que você tem, com tudo que você é. Se preciso rolar lágrimas, deixe rolar na presença de Deus. Porque a alegria do nosso Deus é a nossa força. Aleluia. A alegria do nosso Deus é a nossa força. Vamos estarmos juntos, amados, neste praticamente quase último domingo, não, penúltimo, não é isso? Penúltimo domingo. Ainda temos o dia 27, não é isso? Então, penúltimo domingo. Estamos às portas do ano 2021 e esta semana é uma semana que a cristandade em todo o mundo adora a Deus pelo nascimento de Jesus. Não é assim? Foi convencionado agradecer a Deus em dezembro pelo nascimento de Jesus, mesmo sabendo que Jesus não nasceu provavelmente em dezembro. E por isso eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus e em João. Então, marque esses dois evangelhos. Nós vamos começar primeiro por João, no capítulo 1, e depois vamos voltar para Mateus, capítulo 1. O título da mensagem desta noite é "O tiro saiu pela culatra". Você vai entender o porquê. João, Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 1, versículo 14. Alguns acreditam que João não se refere, ou não marca, ou não registra o Natal, o nascimento de Jesus. E nós encontramos então no versículo 14 do capítulo 1, o registro que Yohanan vai fazer a respeito do nascimento do Filho do Altíssimo. E ele diz assim: "E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Ele se fez carne, o verbo, na maioria das traduções, na King James atualizada, a palavra, que é a tradução do original grego logos, se fez carne, ou seja, nasceu. Diga comigo, a palavra nasceu. Você está aqui comigo? Ou ainda está emocionado? Luísa me desmontou. Que presença poderosa. Manifestação da presença de Deus por uma canção ministrada por uma criança. E a criança nasceu, se fez carne e habitou entre nós. E João, o apóstolo do amor, vai dizer o seguinte: vimos a sua glória. Vimos uma glória que só poderia ser a glória daquele que foi gerado pelo Pai, e o único gerado pelo Pai, por isso unigênito. Vimos a sua glória, e esta glória era uma glória tremenda.
uma glória marcante. Era uma glória que marcou a humanidade, porque era cheia, ou ele era cheio de graça e de verdade. Agora vamos comigo a Mateus, Evangelho de Matitiarro, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18, o registro bíblico vai dizer que o nascimento de Jesus Cristo, Jesus o Messias, ocorreu da seguinte maneira. Estando Miriam, e a Miriam é Maria, no original hebraico é Miriam. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a Yosef e a José, antes que coabitassem, ou seja, fizessem amor, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra e à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Que plano é este? Vou deixar Miriam e todos vão entender que eu ultrapassei o sinal e ela vai ficar preservada. Não será mal falada. Então vou fugir para preservá-la porque eu a amo. Conjectura minha, tá, querido? E enquanto Yosef planejava fugir e meditava no seu coração, como está no versículo 20, eis que em sonho, um sonho que tinha uma revelação, viu sonho? Um sonho que tinha uma revelação. Em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: Yosef ben David, José filho de Davi, não temas receber Miriam como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. O que nela foi planejado foi pelo Ruach HaKodesh, foi a presença de Deus que a tomou. Sim, está gerado e é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho. Versículo 21, se você puder, marque na sua Bíblia. Você traz caneta para a sua igreja? Traz caderno? Deve trazer. Marque na sua Bíblia, versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Yahshua, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ela dará à luz a uma criança. E esta criança terá nome. E no seu nome terá a revelação da salvação do Deus eterno. A salvação do Deus que ama a humanidade. E a revelação é: Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você pode glorificar ao Deus eterno por isso? Yahshua, no aramaico, que é abreviado é Yeshua. Yah, o nome do Deus eterno, é a salvação. Planejou fazer com que um menino nascesse, e através deste menino, que foi concebido num ventre puro de uma adolescente, provavelmente Maria, tinha apenas 15,
16 anos, quando recebeu a visita do anjo de Yahweh. E este anjo lhe revelou que ela estaria grávida por ter sido escolhida, bem-aventurada entre as mulheres da humanidade. Que coisa linda, amados! Que coisa linda, um sonho de Deus em salvar a humanidade, iniciando um projeto através de uma criança que precisava ser cuidada, amamentada, protegida, amada. Esta criança mudaria a sorte de toda a humanidade. E quando a gente fala isso, a gente precisa ter consciência que este menino que nasceu mudou a minha história, mudou a sua história. Sim ou não? Se for assim, dá uma glória a Deus mais alta. Amém? Você em casa, tanta gente nos acompanhando neste culto. Olha, o Marcelo com a Rose, temos a Marília em São Paulo acompanhando, a Terezinha Oliveira aqui pertinho, nossa querida Terezinha, tanta gente acompanhando, minha mãezinha Dia, Vaneide, viu, Sônia? Vaneide está acompanhando o culto, tanta gente, Simone, Lausa Terezinha, Gisiane Guedes, querido, querida, que está neste culto acompanhando esta mensagem, saiba que este menino que nasceu mudou e mudará a nossa vida, a nossa história. Tudo isto muito planejado. Continuando o versículo 22 do capítulo 1, o registro diz que tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que Yahweh havia dito através dos profetas. E qual profeta aqui profetizou a respeito do nascimento de Jesus? Primeiro, Isaías capítulo 7, versículo 14. Vai comigo, Isaías capítulo 7, versículo 14. Quando então o profeta, cerca de 600 anos do nascimento do Messias, vai dizer: pois sabei que o Eterno, Yahweh, Ele mesmo vos dará um sinal. Esse que a virgem, uma menina, ficará grávida e dará à luz a um menino, um filho. E o nome dele, o Hashem, será Emanuel. E você sabe o que significa Emanuel? Cadê o Emanuel? Não veio, não? Está aí o Emanuel? Não, né? A Rose não está aí, nem Eliézer. Emanuel, que significa Deus conosco. A presença de um Deus que ama, que planeja nos alcançar com o seu amor, planeja então, através de uma criança, gerada por uma virgem, e o seu nome iria demonstrar a presença de Yahweh, o Deus é santo, 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 entre aqueles que são impuros como nós. Tudo por amor a mim e a você, para mudar a minha e a sua sorte. Jesus, Ele nasce, vem ao mundo, se despojando de toda a sua glória que tinha com o Pai, na presença do Pai, na eternidade com o Pai. Ele escolhe viver entre nós. Isto tudo profetizado. Sim, como Mateus vai registrar, porque quando Mateus escreve, o público-alvo maior para o Evangelho de Mateus eram os próprios judeus. E então ele apresenta o Messias, tão sonhado, tão esperado, fundamentando
a vinda do Messias, o nascimento de Jesus, nas Sagradas Escrituras do Primeiro Testamento. E o primeiro profeta que ele usa é Isaías 7,14, mas o segundo é Miqueias. Você pode ir comigo a Miqueias capítulo 5, antes de Naum. No capítulo 5, do versículo 2 em diante. Miqueias capítulo 5, a partir do versículo 2, o registro sagrado nos diz que, no entanto, tu, Betlehem, ou seja, Belém, que significa casa de pão, Efrata significa frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Querido, isso aqui é muito importante. Se você puder frisar na sua vida e marcar, porque a sua origem, nas palavras do profeta Miqueias, é registrada desde a eternidade. Sabe o que significa isso? Este que virá a governar, o Messias prometido, é a manifestação do próprio Deus entre nós. Aleluia. Isso é muito profundo. Por isso, o profeta vai dizer, olha, cujas origens são desde os dias da eternidade, ou seja, na eternidade ele foi gerado e divino é. Por este motivo, os israelitas ficarão abandonados sob o domínio inimigo. Que domínio era este? Profetizado por Miqueias: Roma. Até ao tempo que aquela que está em dores de parto tiver dado à luz. Quando então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas, ele se estabelecerá e os pastoreará no poder de Yahweh, na majestade do nome de Yahweh, o seu Elohim, o Deus eterno. Eles viverão em paz e segurança, pois a grandeza dele alcançará Manipat Minas. Eita glória! Pastor, tem Manipat Minas na Bíblia? Tem. Confins da terra. Juiz de Fora tem também? Tem. Olha lá no final do versículo 4. Pois a grandeza dele alcançará o Juiz de Fora. Minas Gerais alcançará o Brasil. Nós somos os confins da terra que fomos alcançados pela presença do Messias, o Jesus, o Yeshua, aquele que vem para nos salvar, alcançou as nossas vidas num lugar remoto como o nosso lugar de morada. Queridos, isso aqui é tremendo. Agora veja o versículo 5 de Miqueias capítulo 5. Você está acompanhando comigo? Eu estou correndo muito. Quer que eu vá mais devagarzinho? Miqueias capítulo 5. Registre na sua Bíblia. Ele será, pois, o nosso Shalom. Você não achou Miqueias? Achou não, Alvin? Oh, glória. Ele será, pois, o nosso Shalom. Significa paz e prosperidade. E quando a Síria invadir nossa terra e atacar nossos palácios, significa quando Satanás, com todo o seu exército, estiver dominando as cidades, os palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 líderes
escolhidos, eis que eles governarão a Síria mediante a espada, e a terra de Nimrod dentre os seus portões. Assim eles nos livrarão da Síria. É a profecia para que, através do nome de Yeshua, de Jesus, que nós cremos, pastores apacentariam o rebanho do Pai. Aleluia. Fazendo com que este exército do povo de Deus, avançasse contra o terreno do inimigo, contra o inimigo, e pela espada, pegue a sua Bíblia, diga: esta é a minha espada, a espada da verdade. Esta espada me daria condições e me dará condições de vencer o inimigo. Aleluia. Gente, no século II, quando o cristianismo começa a avançar no terreno do inimigo, a estratégia para parar aqueles que eram filhos, chamados para fazerem parte de um reino, e o reino espiritual do Senhor Jesus, o Messias. A única maneira que era para parar este povo que crescia, apesar da perseguição, da morte. Eu já disse para vocês, todos os apóstolos de Jesus, os 12, todos eles foram vitimados, e todos eles, com exceção de Yohanan, que escreveu o livro que lemos, foram martirizados, foram mortos. Por quê? Por causa do Evangelho. Mas sabe o que acontecia, Tainá? Quanto mais os discípulos eram mortos, muito mais discípulos nasciam. Parecia que o sangue dos mártires regava a horta de Deus, fazendo com que plantas novas nascessem. Não foi diferente quando Estevão, o primeiro diácono martirizado, morreu. E diz os sagrados textos que havia um jovem que contemplou aquele martírio, e aos seus pés foram depositadas as roupas daqueles que atiravam a pedra contra Estevão. E diz o texto que ele, este jovem, consentia com a morte daquele discípulo querido do Senhor Jesus. Conta em Atos dos Apóstolos que, ao morrer, Estevão contempla os céus abertos sobre ele, e à direita do Pai eterno estava o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, o nosso Messias. E aquele sangue derramado impactou a vida daquele jovem. Posteriormente, aquele jovem que você conhece por Paulo, seu nome era Saulo, vem a ter um encontro com esse Messias, porque achava que estava perseguindo os cristãos, fazendo um serviço a Deus. E o resultado deste encontro de Paulo com Jesus a caminho de Damasco, ele se rende, porque dura coisa é lutar contra os aguilhões, contra a força do Deus eterno, fazer o nome do seu filho conhecido. E Paulo então se converte a Jesus. Muitos vão sendo ganhos pela fé, porque os mártires não se rendiam.
Mas como parar um povo que avançava em crescimento, uma igreja que era próspera, não em riquezas, em templos, mas próspera pela presença e unção do Espírito, que mesmo diante de bestas feras, não se rendiam e falavam ao Senhor Jesus: eu não negarei, pode me matar, pode me decapitar, pode me entregar aos leões, eu não vou retroceder. E foi assim com o apóstolo Paulo nos seus últimos dias: você pode negar a este Messias? Não, não posso, pode cortar a minha cabeça. Paulo também foi decapitado. Uma igreja que crescia no poder do Espírito Santo, nada podia detê-los. E de repente, século IV, surge uma solução para parar a igreja. Um sincronismo com o mundo. 25 de dezembro, dia da festa. Que festa! Ao Deus vida. Hoje eu mandei uma mensagem para vocês pela manhã e muitos me deram retorno quando lhes falei sobre o arco da aliança. Sim ou não? Quanto mais a gente mergulha no conhecimento de Deus, a gente vai se chocando com o status quo religioso que impede muitos de viverem um relacionamento profundo com Deus. E são coisas simples que de início não fazem a menor diferença. Um deles é o arco que chamamos de arco-íris, que na Bíblia não existe. O que existe é o arco do Deus eterno. Íris, na mitologia grega, era um deus grego, ou uma deusa grega, melhor dizendo, um demônio, que na tradução arco-íris passou a ser aceito por nós como sendo um arco que não é do Deus eterno, mas um arco que dá roupagem a segmentos hoje que são contrários aos conceitos bíblicos. Tudo muito sutil, mas por toda a Bíblia, na tradução dos nossos textos bíblicos, aconteceram equívocos, mas a gente precisa ter consciência. A Bíblia, ela não precisa ser atualizada, porque ela é e continuará sendo a palavra de Deus, apesar de manipulações religiosas para nos afastarem da presença de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Que no século IV houve o que nós chamamos de sincretismo religioso. É uma estratégia que até hoje, nós usamos para atrair o mundo para dentro da igreja, com a justificativa de atrair os não crentes para um ambiente religioso para ouvirem a palavra de Deus. É uma justificativa. Mas esta estratégia não é uma estratégia divina. É uma estratégia, na verdade, que traz repercussões espirituais sem precedentes. Sem precedentes. Você quer ver só algo que está acontecendo nos dias de hoje? A igreja se moldou aos auditórios e cinemas, com a justificativa de que a neurociência justifica que, se tudo estiver preto e um foco na pessoa, a atenção será somente na pessoa. E por isso, a igreja pode ficar preta. O que é isso? É
é uma estratégia de marketing, é uma estratégia humana da neurociência para fazer com que os conceitos pregados e ensinados sejam melhor apreendidos. Claro que eu bato contrário à neurociência e digo, nenhuma sala de aula com um bom pedagogo vai conceber que o professor estará somente aparecendo e os alunos no escuro, sem poder abrir a sua Bíblia, sem poder confrontar o que este pregador está dizendo. E o resultado disto, amado, o resultado destas modinhas é que discípulos se tornam rasos, crentes se tornam superficiais, sujeitos a qualquer vento de doutrina e de repente se veem fracos, espiritualmente fracos, para enfrentar o inimigo fracos, para enfrentar a vida fracos, porque a sua fé não está baseada numa escritura, a sua fé está baseada em estratégias humanas. E quando isso acontece, queridos, é o resultado de uma estratégia do quarto século. A estratégia para parar a igreja. Se a sua vida hoje está morna, fria, não culpe a si mesmo. Perceba as influências que te deixaram assim e combata com fé, com autoridade. Se levante nestes dias, nestes últimos dias de apostasia, crendo numa palavra que te fundamenta, que te alimenta e que te dá forças no dia mau. E os dias maus estão aí. Os dias maus estão aí, estão à nossa porta. Se não estivermos firmados na palavra, estivermos firmados num pastor, estivermos firmados em estratégias e visões humanas, visões disso, visão daquilo, e aí você se depara como, agora eu vou para Atos 29, aí a Bíblia continua sendo escrita. Não, querido, a Bíblia já foi escrita e encerrada, a revelação está aqui, e a sua vida precisa estar fundamentada nela, e não em novas experiências. Porque este é um tempo difícil, e nós venceremos esse tempo difícil se a nossa vida estiver no altar de Deus. A estratégia do quarto século foi unir a festa de Mitra com o nascimento de Jesus. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25. E então, no século IV é criado o Natal. Você sabe que a palavra Natal não é bíblica. Não é bíblica. Vou te escandalizar um pouquinho, posso? Porque a gente aprende tanta coisa. Né? Natal não foi criado na Bíblia. É tão bonito, pastor, Natal, eu também acho lindo demais, muito bacana. Mas Natal é uma festa que foi uma estratégia de resgatar aqueles em Roma e depois no mundo e atraí-los para o conhecimento de Jesus. Porque afinal, Natal vem de natalício, que é nascimento. E nascimento do Messias é bíblico. Você pode glorificar a Deus por isso? Nascimento pode glorificar, né? Eu quero que você entenda essa mensagem, porque ela é complexa, mas ela é reveladora. Nascimento de Jesus é bíblico. Agora, a festa em si do Natal não é bíblica.
Um Messias nasceu, e este Messias foi planejado nascer para resgatar a minha vida e a sua vida, e o fez com poder, mudando a nossa sorte. Mas a festa pagã daquele tempo foi convertida, entre aspas, à festa cristã. E daí para cá, queridos, com a união do poder político ao poder religioso e as estratégias de dominar o Império Romano pela religião, foi crescendo para paralisar o crescimento da igreja. Só que, como eu dei o título a esta mensagem, o título foi o quê? O tiro saiu pela culatra. O tiro saiu pela culatra. Alguns vão me perguntar, mas pastor, o senhor não comemora o Natal? Eu digo para você, querido e querida, eu festejo o nascimento de Jesus. Eu festejo o Natal focando no Senhor Jesus. Eu glorifico ao Deus eterno pelo cuidado que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, para a sua igreja, em enviar Jesus e fazer com que Jesus fosse sim o nosso maior presente. É neste tempo em que o mundo se torna mais solidário, o mundo se torna mais amoroso, o mundo todo fica mais sensível, é que a palavra precisa ser pregada. Então, este que foi o tiro para matar a igreja nos primeiros séculos, acabou se tornando num grande, potente instrumento de proclamação do Messias que veio a este mundo. Eu vou lhe dizer por quê. Todos os jornais, toda a mídia mundial, que você sabe, está nas mãos do maligno. Toda a mídia mundial que prepara o mundo para o anticristo, precisa reconhecer e registrar o Natal na Rússia, o Natal na China, o Natal onde mais? Na Coreia do Norte. Algum resquício de Natal nestes países que são aversos ao cristianismo precisam dizer: o Natal está sendo comemorado. E pasmem, no Irã, na China, as pessoas perguntam: o que é esse Natal? Ah, é Papai Noel, é Papai Noel. Não é bem Papai Noel, não. E aí o Jesus que nós conhecemos passa a ser sinalizado. E através da curiosidade de jovens, homens e mulheres, o nome de Jesus vai alcançando o que eles não queriam: toda a terra. A promessa é que este evangelho do reino vai ser pregado em toda a terra. O nome de Jesus vai ser conhecido em toda a terra. E assim virá o fim. Queridos, vivemos no século 21. Eu já posso dizer para você, apesar dos indicadores serem contrários, que o nome de Jesus é conhecido em 99% da humanidade, da terra, da face da terra. Só falta 1%. 1%. E quando este 1% for alcançado, Jesus voltará. Por quê?
porque um dia ele nasceu com esta promessa. Se entregaria para a humanidade, faria o nome do Deus eterno conhecido, o seu amor manifesto, personificado, a sua palavra manifesta. E após resgatar a humanidade à glória de Deus, ao conhecimento de Deus, queridos, ele voltaria para reunir o seu povo, a sua igreja, para viver para sempre com ele. Isso, amados, é promessa. E diz aqui no versículo 23, no capítulo 1 de Mateus: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O Deus se fazendo presente, alcançando a humanidade e mudando a sorte de todos aqueles que creem no seu nome. E eu convido nesta noite a você que crê neste nome, Jesus, que significa o quê? Deus é a salvação. Diga. Deus é a salvação. Jesus. Yahshua. Deus eterno é a salvação. Então fala assim: Deus é a salvação. Deus é a salvação. O que significa Jesus? Deus é a salvação. Ele nos salva, nos alcança e transforma a nossa vida. Então fique de pé no seu lugar, querido. Esta mensagem está sendo pregada. Este evangelho está sendo conhecido. E nesta noite a igrejinha do coração reconhece: Natal é o maior presente de todos. Natal é Deus com a gente. No dia 25, toque os seus joelhos diante do Deus eterno e agradeça que alguém se sacrificou por você. E ele tem nome. E o seu nome é Jesus. Vamos orar ao Senhor? Feche os teus olhos. Pai eterno, nós te glorificamos nesta noite. Nós te agradecemos, Pai, porque tu planejaste nos alcançar. E apesar de toda a estratégia maligna que se revestiu de religiosidade, fazendo com que não conhecêssemos o teu nome verdadeiro, que não reconhecêssemos que o teu Filho era o Messias prometido, toda a estratégia maligna, mesmo com roupagem religiosa, para impedir o avanço da tua igreja, aqui agora é a representação de que os teus planos, os teus projetos não podem ser frustrados, aleluia. Não podem e não serão frustrados, porque há um remanescente fiel sobre a face da terra que te glorifica, que te exalta, que te busca, apesar de toda a limitação que temos, de toda a fragilidade humana que temos. Há um povo que te ama, Pai eterno, e te busca e crê que estará para sempre contigo no céu. E é por isso que o teu Filho veio para nos resgatar deste mundo e nos dar a condição de cidadãos dos céus, filhos do Altíssimo, que te adorarão por toda a eternidade. Deus, visita agora a tua igreja com a renovação do teu Espírito, que o ar hoje inunde nossa vida, a unção fresca que restabelece a nossa força. Aquilo que está desanimado, triste, pensando em desistir, que agora receba a unção fresca do Espírito Santo, e que este Natal que tanto planejaram fazer com que a tua igreja fosse prejudicada, hoje reconheça que sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. Sim, é o teu povo que viverá eternamente, que foi
honrado pelo teu poder, através do teu Filho, oh Deus, toda a glória. Receba a nossa gratidão, Pai. Recebe o nosso louvor, pois fazemos isto em nome de Yeshua, teu Filho eterno, hoje e sempre. Amém e amém. Se você recebe, glorifica o nome do nosso Deus. Pode sentar, tem um recado para dar rapidinho. Pastor, pode sentar também um pouquinho. Esse menino me ajuda aqui. Meu irmão, vem para fechar aqui. Isso.